Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Hoje uma videoaula muito bacana sobre análise de um reparo de um notebook Sony Vaio modelo SVF152C29X. Esse notebook entrou pra gente, ele não ligava absolutamente nada. Nós verificamos que a proteção tinha sido acionada. Retiramos o transistor que faz a proteção do circuito, ele estava em curto. O notebook voltou a funcionar, porém quando voltava o transistor no lugar, o notebook parava de funcionar. Então foram várias análises aqui que foram desenvolvidas. Nós vamos mostrar a placa, os problemas aqui na placa e vamos mostrar também no esquema elétrico toda a análise que foi feita. Te interessa esse assunto, você já sabe. Vem comigo. Bom pessoal, eu vou mostrar aqui algumas fotos da placa para que quando eu passar na parte do esquema elétrico vocês possam acompanhar de uma forma melhor, ok? Então aqui nós temos o conector da fonte, onde nós energizamos a placa do notebook. Aqui esses terminais são o positivo, onde recebe 19,5 volts e aqui o negativo, né? Aqui nós temos os fios vermelho e preto identificando positivo e negativo. Aqui nós temos no circuito de entrada também, esses terminais que temos na placa, ele é de um transistor chamado PQ2. Na verdade aqui é um componente que tem internamente dois transistores, um PNP e outro NPN. Tá ok? No caso aqui nessa placa ele estava em curto, por isso que nós removemos ele aqui da placa e estamos esperando chegar um novo para substituir. Nesse circuito de entrada a gente também pode observar o PR1 e o PR7, que é um divisor resistivo muito importante aqui desse circuito para liberar ou não a tensão no gate do MOSFET de proteção da placa, que é o próxima foto que eu vou mostrar para vocês. Então aqui é o PQ35. Através daquele divisor resistivo, ele vai alimentar o gate do MOSFET aqui com metade da tensão da fonte, ou se o circuito de proteção estiver acionado, vai receber aqui 19,5 volts. Então ele funciona dessa maneira esse MOSFET. Ele é um canal P, né, um MOSFET de canal P, que se comporta da seguinte maneira. Aqui no source eu tenho 19,5 volts. No gate tenho que ter uma tensão abaixo da fonte, pelo menos de 5 volts, dos 19,5 volts que tenho no source. Então, se eu tenho 19,5 volts aqui e recebo uma tensão aqui menor do que no source, pelo menos 5 volts menor, essa tensão que tenho no source vai passar para os drenos e energizar o restante da placa. Se caso eu tenha 19,5 volts aqui e chegue 19,5 volts aqui no gate, a tensão vai ficar cortada, né? Então ela vai permanecer aqui no source, não vai vir para o dreno e não vai alimentar a placa, ok? Aqui nós temos um circuito de trava, é um circuito que tem esses CIs aqui que são portas inversoras, então recebe uma tensão de entrada e inverte a tensão na saída, né? É uma lógica de inversora que eu vou explicar com mais detalhes no esquema elétrico. Nós temos esse notebook que o defeito dele não liga e não carrega a bateria, ok? Então a análise que a gente vai fazer aqui é a seguinte. Eu simplifiquei aqui o esquema elétrico para que a gente possa compreender melhor a análise que foi desenvolvida. Nós temos aqui o conector da fonte, onde eu mostrei na figura. Então aqui nós recebemos os 19,5 volts. Ele vai vir até aqui no source do PQ35, ok? E ele vai passar aqui por um divisor resistivo de dois resistores PR1 e PR7, como eu mostrei na foto também, que ele vai fazer com que eu tenha metade da tensão da fonte aqui, aproximadamente 9,5 volts, quase 10 volts, tá? Porque ele vai dividir esses 19,5 volts por 2, que nós temos dois resistores iguais. Colocando aqui no gate uma tensão menor que a tensão de source, permitindo que libere aqui a tensão de VA, né? Aqui ele chama VA+, e aqui depois desse MOSFET chama só VA. Quando eu tenho 19,5 volts aqui, o restante do circuito da placa vai ser alimentado. Porém, digamos que a gente plugou a fonte, eu tenho 19,5 volts aqui, só que a habilitação da proteção ela é feita através desse sinal chamado -VA off.
Esse sinal ele funciona da seguinte maneira, ele é levado ao terra e aí acontece o seguinte, como esse transistor aqui é um transistor PNP, aqui eu tenho 19 volts e aqui na base, onde está ligado esse sinal, se ele for levado ao terra, eu vou ficar com a tensão aqui menor do que a tensão aqui. Isso vai saturar esse transistor. Saturando esse transistor, esses 19 volts e meio que eu tenho aqui nessa linha vai jogar para cá. Jogando para cá eu vou ter 19 volts e meio no gate do MOSFET PQ35. E isso vai fazer com que eu não tenha alimentação no VA, não alimentando absolutamente nada mais na placa e a placa vai ficar inativa. Eu também tenho aqui um sinal de 3,3 volts que vem do Super I/O. Esse sinal chama DC/C. Ele é um sinal que quando eu estou com a bateria e com a fonte plugada na placa e retiro a fonte, ele habilita esse sinal. Saturando esse transistor, que é um NPN agora, então a base sendo mais positiva que o emissor, vai fazer a saturação desse transistor. Saturando esse transistor, vai saturar o transistor de cima também, porque vai estar levando a base dele ao terra. E vai jogar os 19 volts e meio no gate do MOSFET PQ35, fazendo com que eu também não tenha tensão no lado de VA da placa, né? Por que ele faz isso? Porque é a bateria agora que está alimentando a placa. Então ele corta completamente a tensão da fonte, para que quando eu retorne à fonte, esse sinal aqui, ele volta a zero, só que ele leva um tempo para fazer isso. Ele tem um delay aqui. Então, primeiro o controlador de bateria, o charger, ele vai se ajustar na placa, para depois esse sinal aqui voltar para zero, e aí sim o carregador energizar a placa e funcionar corretamente. Essa placa aqui, como eu falei anteriormente, o transistor PQ2 estava em curto. Então nós removemos ele da placa e ligamos para fazer os testes e ver qual que era o problema. Quando a gente faz isso, a gente pode avaliar o seguinte: se eu tirei ele, a tensão aqui no meio vai ser de metade da fonte e vai polarizar esse transistor, vai saturar esse transistor aqui. Se eu tenho um problema na linha de VA, a minha fonte vai indicar um curto, um consumo maior do que o correto. E aí eu já posso identificar que eu tenho um problema nessa malha aqui de VA, que aí ele alimenta várias partes da placa e eu tenho que analisar. Se a placa é alimentada normalmente aqui e funciona, eu sei que o problema pode ser só mesmo o transistor que entrou em curto ou posso ter um problema aqui na proteção que está sendo acionada. Então nós retiramos o transistor e percebemos que a placa funcionou, só que a placa ligava, funcionava e não carregava a bateria e não permitia que a energia da bateria ficasse na placa. Mesmo com a bateria carregada, se você tirasse o conector da fonte, o notebook desligava imediatamente. Eu vou explicar por que aconteceu isso no final, até o final do vídeo eu vou mostrar os detalhes, ok? Então, colocamos um transistor novo aqui no lugar do PQ2 e a proteção continuou armando. Como eu sabia que aqui o circuito VA estava funcionando corretamente, eu sei que eu tinha um problema aqui na linha de proteção. Alguma coisa estava acionando essa proteção, fazendo com que saturasse esse transistor e não permitindo que a placa ligasse. Então nós fomos analisar o circuito aqui de proteção. Fazendo essa análise, nós chegamos aqui nessa outra parte do circuito, que é uma parte de circuito de trava, que eu mostrei também na foto para vocês, daquelas portas inversoras. O funcionamento normal dele recebe aqui 3 volts RTC, que é o Real Time Clock, né? Aquela tensão que vem da pilha da placa, né? Do CMOS, ou da própria fonte ou da bateria quando é alimentada a placa. Nós recebemos uma tensão aqui de 3,3 volts. Então ela chegando aqui 3,3, ela vai inverter aqui porque é uma porta inversora. Aqui está 3,3 e a gente entende isso aqui como nível alto. Aqui vai ter nível baixo, ou seja, 0 volts. Aqui, como eu tenho 0 volts, vai inverter novamente, eu vou ter 3,3. E aqui, eu tenho uma outra porta inversora, eu vou ter 0 volts. Nessa condição, o circuito está funcionando normalmente. Por quê? Eu não estou acionando aqui o menos VA off, né? Esse sinal aqui levado ao terra vai permitir que o transistor PQ2 sature, e aí a placa realmente não ligue. E também, esses 3,3 volts vai vir aqui no gate desse MOSFET PQ44. Ele vai levar esse MOSFET à saturação
fazendo com que o sinal cis-PRS vá para a Terra, permitindo que a bateria disponibilize a energia para a placa. Sem esse sinal habilitado, a bateria não permite a energização na placa e a bateria fica sem conseguir energizar o circuito, ok? Então essa é a situação em funcionamento normal. Porém, a gente analisou outra parte do circuito e chegamos aqui nesse CI chamado PU13. Esse CI, ele tem internamente alguns circuitos, mas os principais ele tem um shimmy trigger internamente, tá? O shimmy trigger é um circuito de acionamento com disparo com uma determinada tensão. E ele também, na saída dele aqui, até não atingir a tensão de disparo, ele fica levado ao terra, né? Por que isso? Para não polarizar esse transistor e não levar isso daqui à saturação, porque aí nós vamos inverter a lógica das portas inversoras. Então aqui, mostrando aqui o funcionamento, até uma tensão de 2,5 volts, que é o disparo desse CI aqui, abaixo de 2,5, a saída do PU13 vai ficar levada ao terra. Então, mesmo que aqui a tensão polarize esse diodo e polarize esse transistor, a tensão que eu tenho aqui, tanto da fonte, esse VA+, é a tensão de 19,5 volts da fonte, e a tensão bate mais é a da bateria, que é 14,8 volts, ela pode passar para cá, só que ela vai vir parar no terra aqui da saída do CI. Só que se ele atinge 2,5 volts ou mais, esse CI abre a porta aqui de saída. Se ele abrir essa porta de saída, a tensão da fonte ou da bateria, ela vai ser dividida aqui por esses resistores e vai polarizar esse transistor aqui, esse MOSFET. Esse MOSFET sendo polarizado, ele vai saturar e vai jogar essa linha aqui, ó, para o terra, para 0 volts. Se isso acontecer, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos jogar 0 volts aqui agora no sinal LIN, né? 0 volts aqui, 0 volts aqui, que é o sinal. Nós vamos inverter a lógica desse circuito de trava aqui. Então, onde aqui eu deveria ter 3,3, agora eu tenho 0. Aqui eu deveria ter 0, eu tenho 3,3. Aqui eu deveria ter 3,3, eu tenho 0. E aqui eu tenho 3,3, onde eu deveria ter 0. 3,3 aqui vai fazer com que falhe o menos VA off, porque ele vai saturar esse transistor PQ50 e vai jogar o menos VA off lá no PQ2, saturando o PQ2 e colocando 19 volts no gate do MOSFET PQ35. E aqui também 0 volts, eu não vou saturar esse MOSFET PQ44, que não vai acionar a carga da bateria. Então, por isso que quando eu tirei o MOSFET lá da placa, o transistor PQ2 da placa, a placa ligava, só que não carregava a bateria, porque eu não tinha o transistor que fazia a saturação aqui do sinal menos VA off, porque ele chega lá, mas não tem o transistor, ele não vai polarizar o PQ35. Só que o cis-PRS, ele não permite que a bateria energize a placa. Então o notebook funcionava sem carregar a bateria. Pois bem, para a gente resolver esse problema, quando acontece isso, mesmo eu trocando lá o PQ2 que estava em curto, a proteção continuava sendo acionada. Por quê? Porque essa lógica aqui é uma lógica de trava. Então, depois que isso modificou as suas tensões, né? Ou seja, aqui que deveria ter 3,3 foi para 0 e inverteu o sinal, aqui para mim voltar a tensão ficar 0, eu precisaria dar um curto nesse jumper aqui, para descarregar a tensão que fica nesses capacitores. Porque se eu não faço isso, vai levar muito tempo para a descarga vir por esse resistor aqui PR212. Então, para a gente resolver isso, a gente dá um curto nesse jumper, descarrega aqui a tensão nos capacitores, jogando isso aqui para 0 volts, e aí o circuito destrava e polariza normalmente o circuito. Então, a análise que a gente fez foi essa. Primeiro, o notebook não ligava nada, removemos o PQ2, o notebook voltou a ligar sem carregar a bateria. Por quê? Porque esse sinal cis-PRS não era habilitado, e voltando o transistor PQ2 na placa, a placa não ligava porque aí o sinal de menos VA off estava habilitado. Trocando o PQ2 e dando um curto aqui nesse jumper, a gente inverteu a lógica do circuito, polarizou normalmente aí o PQ2 e carregando normalmente a bateria por causa desse sinal.
Então a análise que foi feita foi essa, espero que vocês tenham compreendido e espero ajudar aí aqueles que tenham problema na placa. Um grande abraço, até mais.